1 Reis 14, nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 28. 1 Reis 14, do verso 21 até o verso 28. 1 Reis 14, do verso 21 ao 28, a palavra de Deus diz assim: Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá de 41 anos de idade, era Roboão, quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera, das tribos, de todas as tribos de Israel, para estabelecer ali o seu nome. Naamá era o nome de sua mãe, Amonita. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu, o provocou a zelo, mais do que fizeram os seus pais, porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas, postes ídolos, no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais, fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Amém. Senhor nosso Deus, tua palavra, mais uma vez, nesse dia, é lida na tua casa. Estamos todos diante dela com a expectativa de sermos ensinados pelo Senhor, ensinados pelo Espírito Santo. Senhor, nós não viemos aqui ouvir homens com filosofias do mundo, Pai. Não viemos ouvir historinhas, nós viemos ouvir a tua palavra, a palavra que faz diferença na nossa vida, que é alimento para nós, alimento que verdadeiramente sustenta e sacia, Senhor. Só a tua palavra tem esse poder. Por isso, eu te peço mais uma vez, vem falar ao nosso coração, Pai. Vem falar com cada um aqui, cada um de nós tire proveito da mensagem que será apregoada essa noite, Pai. E a minha vida eu entrego nas tuas mãos, porque preciso da tua graça e da tua misericórdia. Preciso da unção do Espírito Santo, Pai. E preciso, ó Deus, que na minha vida se cumpra tudo aquilo que eu vier a pregar aos meus irmãos. Que eu seja o primeiro a praticar a palavra que eu pregar. Oro juntamente com os meus irmãos, te pedindo tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Podem sentar, irmãos. Amados, o livro de Reis conta histórias dos reis de Israel, dos reis de Judá, depois que o reino foi dividido. E aqui a Bíblia está narrando a história de um dos reis de Judá, chamado Roboão. Se você ler um pouquinho a Bíblia e procurar saber quem foi Roboão, você verá que ele foi filho de um rei muito famoso, chamado Salomão, a quem o Senhor abençoou tremendamente, com riquezas, com todas as coisas que ele poderia ter, e também, mais ainda, com sabedoria. Ele era filho de Salomão. Mas Roboão, segundo o relato da palavra de Deus, ele não herdou um bom caráter. Era um homem complicado, era um homem de caráter duvidoso, que, em português claro, meteu os pés pelas mãos. Ao assumir o reino, fez um erro atrás do outro, cometeu um deslize atrás do outro. Não era alguém firme para governar aquela nação. E logo assim que ele assume o reino de Israel,
ainda unificado, ainda como uma só nação, ele recebe um pedido dos seus súditos, do povo, dos conselheiros até do rei, para que os impostos fossem baixados, porque o povo estava tremendamente atribulado com aquela carga tributária, e há um pedido de toda a nação para que isso fosse aliviado. Salomão tinha colocado pesadas cargas sobre eles e havia um desejo de um alívio. Isso foi pedido a Roboão, isso foi aconselhado pelos sábios, pelos conselheiros em Israel, mas Roboão é um homem teimoso, é um homem obstinado, que não ouve ninguém, que não ouve conselhos, e pior, às vezes ouve de pessoas erradas. Foi exatamente isso que fez o rei Roboão. E ao invés de reduzir os impostos como o povo pedia, ele fez diferente, ele aumentou mais ainda. E o que você acha que aconteceu com Roboão? Certamente isso não deu certo, né? Ao invés de diminuir, ele ainda aumenta a carga tributária sobre aquele povo. Por isso, Roboão foi o homem responsável pela divisão do reino de Israel. A partir de Roboão e da sua decisão, aconteceu a divisão. Então Israel se tornou em 2 reinos. O reino do norte, chamado Israel, composto por 10 tribos, e o reino do sul, chamado Judá. Então, a partir desse momento, a coisa ficou pior. Porque antes, uma só nação, agora 2 nações. Divididos, são mais fracos, concorda comigo? Divididos, nós somos fracos, perdemos força. E foi isso que aconteceu. E Roboão ficou responsável pelo reino do sul, o reino Judá, que apesar de ter menos tribos, era mais numerosa a sua população, mas aconteceu dessa forma. A atitude desse homem provocou essa divisão, provocou esse mal que veio a toda a história de Israel daí para frente, porque começou aí a derrocada desse povo, não é? E isso aconteceu, enfraqueceu o reino, e aí foi uma porta aberta para que os inimigos pudessem penetrar e arrasar, ganhar e tomar vantagens contra o povo de Deus. E assim aconteceu, como está narrado aqui, porque, entre outras coisas, além desse enfraquecimento, o texto que a gente leu também conta a história de como se tornou o povo de Judá. Um povo que antes servia a Deus, agora é um povo idólatra. É um povo que anda pelos campos à procura de árvores verdes para colocar ali seus sacrifícios e oferendas. É um povo que antes servia a Deus e agora tem postes ídolos, tem prostitutos cultuais, tudo isso que a Bíblia narra e que nós lemos aqui juntos. Então há uma depravação generalizada na nação. Além do seu enfraquecimento bélico, também um enfraquecimento espiritual sob a condução do rei Roboão. E isso não podia terminar de outra maneira, como terminou. Sisaque, e diz aqui a palavra de Deus, rei do Egito, então invade Jerusalém, a capital do reino de Judá, e ele leva tudo, segundo diz a Bíblia. Levou todos os tesouros da casa do Senhor, do templo do Senhor, e também levou todos os tesouros da casa do rei Roboão. Tudo isso, a palavra de Deus narrou aqui para nós. Tudo consequência de um homem inconsequente. Tudo consequência de atitudes impensadas, de um homem que não tinha firmeza para governar, nem para administrar. E tudo isso se refletiu em toda a nação, até que eles experimentam a tristeza de verem a cidade, o templo, invadidos por ímpios que chegaram ali para roubar coisas que eram sagradas. E ele, nesta invasão, o rei Sisaque leva tudo, como narra a Bíblia Sagrada. Mas diz a palavra também que ele levou os escudos de ouro que Salomão, o seu pai, havia feito. E esses escudos tinham um símbolo, era um símbolo de saudação. Os escudos de ouro eram portados pelos guardas do templo, e quando o rei entrava no templo, o rei era saudado com a elevação daqueles escudos de ouro. Porque isso acontecia, a gente precisa entender o contexto. Israel é um estado teocrático, ou seja, Deus é o Senhor da nação. E
E o rei, ele é como um representante de Deus. Então, ao saudar o rei, simbolizava-se que o povo estava saudando o próprio Deus. Era uma representatividade. Então, os escudos eram elevados como uma saudação ao rei quando ele entrava. E assim, esses escudos de ouro puro também foram roubados pelo rei Sisaque. E o texto que a gente leu contou essa história aqui para nós, não é? E o escudo foi roubado, o templo foi roubado, a casa do rei foi roubada, tudo foi roubado. Conclusão, não tem mais ouro. Não tem mais como fazer de novo aqueles escudos. Não tem mais como reconstruir, praticamente não tem mais recursos. Não tem ouro para recompor aquilo que foi roubado pelo rei Sisaque, rei do Egito, não é? Então, Roboão, ele dá o seu jeito. Como a gente diz aí no popular, a Bíblia narrou aqui para nós no texto, que por falta de ouro, Roboão manda fazer então escudos de bronze, para terem esses escudos a mesma função anterior. Saudar o rei, como representação, saudar ao Senhor, saudar a Deus, louvar ao Senhor. Maravilha! Só que não eram de ouro. Eles agora são de bronze. Por que não eram de ouro? Porque não tem mais ouro. Porque agora só tem bronze. Então, se não tem ouro, vai bronze mesmo. E aí, amados, a gente chega ao que eu chamo de princípio roboônico. Esse que eu inventei essa palavra, né? Princípio roboônico. É o princípio de Roboão que até hoje se estabelece na vida, infelizmente, de muitos de nós. Não tem ouro, vai cobre mesmo. Não tem, vai qualquer coisa. Qualquer coisa serve. Qualquer coisa pode servir, desde que a intenção seja boa. E aí eu me lembro daquele ditado, que você já me ouviu citar várias vezes, de boa intenção, completa, por favor. Todo mundo conhece. Foi eu que ensinei isso para vocês? Não, né? De boa intenção o inferno está lotado, meu amado. E o que aconteceu foi exatamente isso. O princípio roboônico penetrou em Israel. A intenção era boa, continuar saudando, continuar fazendo, como se nada tivesse acontecido, mas não tinha a essência, não tinha a matéria-prima, não tinha o material, que era importante, a pureza do ouro estava ali simbolizada. E aí não, nós substituímos pelo cobre. Então a filosofia de Roboão é a filosofia do qualquer coisa serve. Ainda mais quando é para Deus, né? Qualquer coisa serve. Para a igreja, qualquer coisa serve. Não tem ouro? Vai cobre mesmo, né? Como aqui no Brasil se fala, não tem tu, vai tu mesmo. Não é assim que a gente faz? Não é dessa maneira que muitos de nós fazem as coisas? Só que isso, amados, além de ser perigoso, é extremamente prejudicial. Em qualquer área da nossa vida, que nós aplicarmos esse princípio roboônico, o perigo e o prejuízo será certo. Eu não falo apenas de coisas espirituais, em qualquer sentido da sua vida. Se você aplica esse princípio de qualquer coisa serve, não tem tu, vai tu mesmo, não vai sair legal. O resultado não será bom, irmãos. Porque primeiro isso vai produzir em nós uma atitude de coração que é extremamente maléfica. É um conformismo. Não tem isso, vai aquilo mesmo. O que é isso? É um conformismo. Não é um empenho de dizer, não, eu vou arrumar ouro, eu vou procurar, eu vou cavar, sei lá, eu vou peneirar, eu vou garimpar, eu vou fazer, mas vou fazer com ouro, porque eu vou buscar. Eu vou, de alguma maneira, sei lá, eu vou trocar alguma coisa com outro povo, vou pegar o ouro. Não, é um conformismo que faz com que a gente simplesmente se acomode. Não, tem tu, vai tu mesmo, faz isso aí, vamos em frente. Vamos lá. Amados, isso aí é uma atitude que mata o nosso entusiasmo, que mata a nossa iniciativa, não é? De melhorar, de buscar alguma coisa melhor. Isso traz um conformismo
que ele se espalha pela nossa vida como uma doença, que vai se refletir em todas as nossas áreas. De repente estamos nós a pensar, por que as coisas não dão certo para a gente? Talvez, quem sabe, porque esse princípio foi adotado. Porque você, ao invés de trabalhar e buscar, se acomodou. Não tem, vai isso mesmo, tá bom, qualquer coisa serve. Amados, não serve. O problema é que não serve. Tem um outro ditado aí que fala, quem não tem cão... Todo mundo conhece esse ditado, né? Que maravilha. Agora, quem aqui já caçou? Tenta caçar com um gato. Me diz se vai dar certo isso aí. Não vai dar certo. Manda um gato junto contigo caçar. Se não tiver cão, não dá para caçar com gato. Então, esse ditado é absolutamente mentiroso. Gato não caça nada, meu irmão. Então, simplesmente, você não vai caçar. E se não caçar, não vai ter nada. Entende isso? Então, é um princípio absolutamente errado, que produz uma deformação na mentalidade da gente. Então, isso traz uma acomodação com aquilo que achamos que não tem solução, mas tem. Se trabalharmos, se fizermos, se nos empenharmos, há muitas coisas que têm solução, irmãos. A gente vai, Deus dará, vou ficar, o Deus dará, né? Deus dará. Mas tem coisa que é você que tem que ir à luta para conquistar. É você que tem que trabalhar para ganhar, não é Deus cair do céu, não, irmão. Mas o princípio robônico vai, não, Deus vai dar. Não tem, mas vou fazendo assim mesmo, assim vou caçando com gato e não vou caçando nada. Não vou arrumando absolutamente nada. Então, irmãos, é impossível substituir ouro por cobre. Não dá, são materiais diferentes, de duração diferente, de tantas propriedades diferentes, que não é a mesma coisa. Por mais que pareça. Tem um outro ditado que diz, nem tudo que reluz. Todo mundo sabe, maravilha, nota 10 para vocês. Também isso é fácil, né? Por quê? Brilha, mas não é ouro. O cobre também brilha, mas não é ouro, não é a mesma coisa. Não é o mesmo material. Então, em todas as áreas, vai ser um perigo você substituir as coisas dessa maneira. Você aplicar esse princípio robônico em qualquer área da sua vida. Na área espiritual, é claro, é o fim. Mas na área material, a mesma coisa se aplica. A mesma coisa se aplica a alguns materiais que não podem ser substituídos, irmãos. Porque o efeito produzido jamais será o mesmo. Então, veja só, você quer fazer um telhado para sua casa. Não tem telha. Então, bota palha mesmo. Vai funcionar, né? Alguns dias não vai chover na sua cabeça. Mas daqui um pouquinho vai chover na sua cabeça. Na primeira ventania, vai chover na sua cabeça. Vai ou não vai? Porque não dá para substituir telha por palha. Não tem telha, bota palha. E a gente vai fazendo assim. Amados, isso aí se torna um modo de vida, sabe? Acaba se tornando para algumas pessoas um modo de ser, que é horrível, que é muito prejudicial em tudo que a gente fizer. Não tem cimento, então bota barro. Tem cimento, faz a casa de barro, né? Legal. Quer uma casinha de barro para você? Não dá. Não é a mesma coisa, jamais vai ficar a mesma coisa. Agora estende esse raciocínio para qualquer outra coisa. Para um carro que você compra aí, né? Um carro que você tem. O pneu furou. Não tem pneu. Bota o que no lugar do pneu? Roda com a roda pura mesmo. Vai assim. É melhor vender o carro, não é não, irmão? Não é melhor vender o carro? Ou ficar remendando tudo? Vou remendando, vou botando aqui, ali. Não funciona. É um princípio robônico, de que qualquer coisa serve, e de que não estou nem aí, e de que não vou me esforçar para conseguir, não vou lutar, simplesmente vou fazendo, vou empurrando com a barriga. Isso é horrível. Não dá para substituir certos componentes, certos ingredientes, não dá para serem substituídos, irmãos. Então a gente precisa ter muito cuidado
Veja, no âmbito material, eu falei aqui. No âmbito intelectual, vou deixar o espiritual para o fim. Mas no âmbito intelectual, será que o mesmo princípio não seria perigoso? Você quer estudar, você quer se preparar para uma carreira, você quer passar numa faculdade. Vai dar certo você aplicar esse princípio na sua vida? Eu vou aqui estudar um pouquinho, eu vou aqui abrir um livrinho. Vai dar certo isso na sua vida? Você vai conseguir alguma coisa com esse princípio? Não. Não dá para substituir horas de suor pela sorte numa múltipla escolha. Papai mandou eu escolher. Não dá, dá? Não é possível fazer desse jeito, né? Ou então ora, Pai nosso que estás no céu. Não dá para ser assim, dá? Oração vai substituir o teu estudo, o teu preparo, a tua dedicação. Você vai pregar, vai preparar uma mensagem, vai escrever um livro, qualquer coisa dessa, dá para fazer de qualquer jeito? Dá para fazer assim? No qualquer coisa serve? Dá para colocar dessa maneira? Irmãos, não pode ser assim. Na vida intelectual, isso não pode ser assim. Na escola bíblica, dá para ser assim? Eu vou dar aula. Pode ser assim? Eu não vou preparar, não vou chegar lá e vou dizer qualquer besteira. E eles que se virem. É assim que muitos de nós fazem. Na geração vida, os professores da geração vida, é aula para criança. Criança fala qualquer besteira, ela aceita lá. Criança perturbar, você dá uns tapas nela, quando está tudo certo. Dá para ser assim, irmão? Não dá. Tem que se dedicar, tem que estudar, tem que se preparar, tem que dar o seu melhor, tem que se dedicar, tem que pesquisar. É ingrediente fundamental, que não dá para ser substituído por outra coisa, por uma distração. Eu não sei o que eu vou falar para as crianças, então eu vou cantar, tirei o pau do gato. Não dá para ser assim. Você precisa se preparar. Você precisa se esforçar. Qualquer coisa não serve. Ainda mais quando é para Deus. Qualquer coisa talvez sirva até numa coisa de menos importância na nossa vida. Agora, para Deus, qualquer coisa não serve. Roboão esqueceu que aqueles escudos eram para saudar a Deus, não a ele. Se fosse para saudar ele, estava bom. Mas o símbolo era saudar a Deus, na entrada do templo do Senhor. Então, esse princípio certamente jamais poderia ter sido adotado. E na vida moral? Na vida moral, será que nós podemos aplicar esse princípio? Na vida moral é assim, estou devendo, mas não tenho dinheiro, então não pago. Azar de quem me emprestou. Não é assim que a pessoa faz? Não tem azar de quem me emprestou. Quero nem saber. Não tem cão, caça com gato, não é? Não posso pagar hoje, pago depois, você que se vire, é o que muitos vão falar. Não cumpro minha palavra, dei a palavra, mas não cumpro. Não cumpro, não me importo com isso, né? Eu não pude fazer hoje, faço qualquer outro dia. Não pude cumprir o que eu falei? Eu marquei contigo uma aula, não cheguei? Você que entenda. Você que me aceite e me ame assim. Não é assim que a gente faz? Moral? Nenhuma. Porque é princípio robônico na sua moral. Não deu? Estou nem aí. Não deu? Bate de ombro, né? Não consegui? Não me importo. Não me afeta, né? Não me empenho. Falo, mas não cumpro. Não me empenho por cumprir o que eu disse. Não me empenho. Pensa nesse princípio na nossa vida. Isso arruína a nossa reputação. É ou não é? Você vai ser conhecido como caloteiro, como mentiroso, como quem promete e não cumpre, como quem marca um horário e não vai, não chega na hora. Por quê? Porque não quer se empenhar, porque assumiu. Qualquer coisa está bom. Igreja? O culto é 7 horas, mas não chego 7 horas nem a pau. Não chego, porque eu não quero. Porque domingo tu não pode chegar na hora? Que é isso? Não fala assim comigo. Está mangando de mim? Domingo tu não pode chegar aqui na hora?
Se fosse quarta-feira, nem digo, tem trabalho. Mas domingo não consegue? Não, porque isso já está entronizado na vida da gente. O princípio já está enraizado. É para a igreja. Se eu perder o louvor, o importante é a palavra. E aí vai, qualquer coisa serve. De qualquer jeito que eu for, tá bom. O importante é que eu fui. Não é importante que você for. Você tem que vir, mas tem que vir direito. Tem que vir com o coração todinho para Deus, entendeu? Não é marcar um ponto. É vir com tudo que você tem para o Senhor. É assim que tem que ser, irmão. Então, não é qualquer coisa que serve. Qualquer coisa eu posso dizer para você e garantir, não serve. E moralmente isso é um perigo muito grande, amados. Imagina isso na nossa vida familiar. Marido e mulher, pai e filhos. Qualquer coisa serve. Esse princípio também dentro da casa é uma coisa que sempre inculca a minha vida. Sabe por quê? A gente começa a assumir que para os mais chegados não tem cerimônia, né? Então, qualquer coisa serve. Você já viu aquela historinha, roupinha para andar em casa? Essa história me irrita muito, sabe? Roupinha para andar em casa. No mínimo tem que ser melhor do que andar na rua, né? Por que para andar na rua é bonito, em casa é tudo rasgado? Me diga. Porque os teus parentes não merecem ver você bonito, não, né? Só os outros da rua que te merecem ver bonito. Em casa pode ser tudo esculhambado? Não pode, não. Esse vestidinho aqui é para andar em casa. O marido chega do trabalho, olha uma mulher com um vestido daquele, diz, meu Deus, misericórdia. Não é? Não é assim não, irmão. Esse princípio não vale para a nossa casa. Para nós, tem que ser o melhor. Não é? Qual é a pessoa mais importante da sua vida? Seu cônjuge. Para ele tem que ser o melhor, para ela tem que ser o melhor. Depois, segundo lugar, seus filhos. Tem que ser o melhor para eles. Tem que ser assim. E dos filhos para os pais, a mesma coisa. Mas se a gente aplica o princípio, qualquer coisa serve. Dá aí qualquer coisa para ele, porque está muito bom. É um princípio que precisa ser banido do nosso coração. Amém, irmãos? Amém. Banido do nosso coração. Porque sem a gente saber, ele vai se instalando na nossa vida. Ele vai se enraizando no nosso coração, vai se tornando o nosso modo de vida. Nós somos assim, a turma do não tem tu, vai tu mesmo. A turma do não tem cão, caçar com gato. E a gente não caça. E a gente não melhora a qualidade da nossa vida, porque a gente aplica esse princípio. Veja, Roboão foi uma consequência, uma coisa atrás da outra. Ele foi de mal a pior. Até que ele adotou esse princípio, porque já estava no seu coração esse tipo de vida. Já era um homem complicado, como a gente viu pela história. Então, vamos cuidar disso aí. Mas agora, por fim, eu quero falar da vida espiritual. Na vida espiritual é que é o pior de tudo. Se na material, na intelectual, na moral, isso já me dá prejuízo. Imagina agora na vida espiritual. Esse princípio aplicado na nossa vida como cristãos. Como é que funciona isso? Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas eu tenho uma vidinha aqui. Eu vou levando essa vidinha. Como é que você vai, meu irmão? Vai se indo. Meu Deus, como responde assim? Não, dá um soco no estômago, né? Vai se indo. Então vai, miserável. Toma. Não, fala sério. Pensa bem comigo. Vai se indo. Cadê a vida que Deus te deu? Você antes estava morto nos teus delitos e pecados, agora tem vida. Não dá para comemorar isso, não? Não dá para celebrar isso, não, irmão? Mas a gente não vive essa vida. Porque vida é ouro puro. A gente se arrasta com uma vidinha de cobre, uma vidinha que vale muito menos do que o Senhor pagou por ela. Quanto vale a tua vida? Pensa comigo. Quanto custa a tua vida? Sangue de Cristo. A vida do Senhor foi dada pela tua. A vida vale muito. E você vive como se ela não valesse nada. E você vive espiritualmente como morto. Como se a vida não tivesse sentido, não tivesse valor. Está vivendo uma vida de cobre, quando poderia viver uma vida de ouro. Vou levando, vou andando.
como Deus quer. Como Deus quer o quê? Pelo amor de Deus. Deus não quer isso não. Por favor, né? Bota a culpa em Deus não. A gente vai falando essas coisas, vai vivendo dessa maneira. Vem cá, amados. Oração. Oração é ouro. Amém? É ouro. Falar com Deus, buscar o Senhor. A Bíblia diz buscar o Senhor enquanto se pode achar. Oração é um ouro precioso que Deus deixou na nossa mão. É tão precioso que elas ficam guardadas lá no céu. Sabia? Você já viu no texto no Apocalipse? As orações dos santos estão lá. Todas que você fez, Deus não jogou nenhuma fora. É tão precioso que Deus guarda. Se não fosse precioso, jogava fora, né, meu? Mas estão lá no céu, estão lá no trono do Senhor. Todas as nossas orações, ouro puro, ouro precioso. Aí a gente troca por cobre. O cobre é não orar. O cobre é repetir umas palavrinhas mecânicas. O cobre é um tercinho, uma novena, uma trezena. É uma coisa sem sentido. É uma coisa sem conteúdo, uma repetição besta que não muda nada. Ou então é aquilo que nós temos tempo para tudo, menos para falar com Deus. É o cobre. Eu largo o ouro, que é precioso e tem valor, e substituo pelo cobre daquela oraçãozinha que não fala, que não abre o coração, que não expõe na presença de Deus, tudo aquilo que Ele já conhece de nós. Nessa vida espiritual, é terrível esse princípio roboônico, irmãos. Veja, o Senhor deu à igreja poder. Sabe disso? Ele disse lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Poder de Deus foi dado à igreja. Isso é ouro puro. É ouro. Você tem o poder de Deus? Ou não? Tem. Você tem o poder de Deus. O poder de Deus está sobre a sua vida. Isso é ouro puro. Mas, o que fazemos? Deixamos de lado o ouro puro e nos achamos fracos, abatidos, né? Sem poder nenhum. Achamos que os outros é que têm poder. Aí vira crente 6 horas, né? Crente 6 horas é assim, 6 horas por mim aí, irmão. Né? Eu preciso que você ore por mim. Porque não tem poder, acha que não tem poder, está aplicando aí o cobre de uma vida litúrgica, sem o Espírito Santo, sem todo o dom que o Senhor deu para nós. Aí vivemos assim, conformados com esse pouquinho que temos de Deus. Amados, com aquilo que temos da presença de Deus, não podemos ficar conformados com pouco, não, irmãos. O Senhor mesmo diz, me conheçam e me conheçam ainda mais. Conheçam e prossigam em me conhecer. Há muito mais para ser vivido, muito mais para ser explorado na presença de Deus. Mas a gente se conforma com a vidinha sem poder do Espírito Santo. A gente se conforma com as mazelazinhas da nossa vida, ao invés de buscar uma transformação. Veja, esse princípio traz essa acomodação que é maligna. Ah, eu sou assim, Gabriela, nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, porque estou conformado. Eu não quero o ouro do poder de Deus na minha vida, eu quero ser desse jeito, como cobre, qualquer coisa serve, não é? Assim as pessoas vão vivendo. Você poderia viver muito mais de Deus, se apenas se esforçasse. É como diz a Bíblia, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Inclui um esforço aí, de todo o coração. O Senhor mesmo disse, qual o pai que quando o filho pede coisas boas não dá? Então se vocês pediram a Deus o Espírito Santo, certamente Ele não vai dar para vocês? Não, mas eu me conformo em não ter. Eu me conformo com essa vidinha miserável que eu levo. Isso é certo, irmão. Não tem ouro, vai cobre mesmo. Não pode ser dessa maneira. Amados, nós temos diante de nós um privilégio. Sabe qual é um grande privilégio que um cristão tem? E só um cristão pode ter? É o privilégio de servir a Deus. Sabia isso? É um privilégio. Não é um favor que fazemos a Deus. É um favor que Deus nos faz deixar a gente servir Ele.
Deus é que está nos fazendo um favor, não nós que estamos fazendo para Deus. Isso é um privilégio, servir ao Senhor. Se é um privilégio, teria que ser encarado por nós como ouro. Ouro valoroso, ouro precioso, que eu teria a obrigação de valorizar. Valorizar o serviço que eu faço para Deus. Seja ele qual for, seja ele de grandes proporções ou de pequenas e limitadas proporções. É para Deus que eu estou fazendo? Então isso tem muito valor para Deus. Isso é muito valoroso, isso é ouro. É ouro e ouro puro. Mas o que nós preferimos? Descompromisso. Preferimos o cobre. Preferimos fazer de conta que não é com a gente que Deus está falando. Preferimos nos isentar do trabalho. Preferimos sair pela tangente, né? Preferimos nos poupar, ou então pegar só aquilo que é fácil, só aquilo que é muito tranquilo de ser feito. Imagina isso, como seria, né? Há vários serviços para serem feitos no reino de Deus. Você crê nisso? Há muitos serviços. Deus tem serviço para quem quiser. Deus tem serviço para dar. Agora imagina se cada um de nós quer escolher o que vai fazer. Aí o que faremos? Só vamos escolher o que é fácil. Não é assim no seu trabalho? Quando há uma tarefa que qualquer um pode fazer e que você escolhe o que quer fazer, o que acontece? Os mais espertos vão primeiro, pegam as mais fáceis. Não é assim que acontece no trabalho? O mesmo princípio pode ser aplicado na igreja. Não é? Eu vou fazer o meu, né? E tá bom. Qualquer coisa, tá bom. Já estou fazendo o meu, ajudar os outros? Nem pensar. Porque já estou fazendo o meu, então eu me conformo com esse cobre, eu me conformo com este superficial envolvimento com Deus e com a obra de Deus. É o que muita gente está fazendo. Descompromisso, né? Porque estamos apenas esperando o que Deus pode fazer por nós e não o que nós podemos fazer pelo Senhor. Já percebeu, amados, a mentalidade com que muitos hoje vão às igrejas? Vão às igrejas na expectativa do que podemos ganhar com isso, o que podemos obter deste fato de sermos fiéis e estarmos sempre na igreja. O que Deus vai nos dar quando praticarmos isto é a expectativa de muitos. Mas não deveria ser essa a nossa expectativa. A expectativa devia ser diferente, porque existe igreja. Por quê? Porque Deus salvou a gente. Sem salvo não tem igreja. Dá para imaginar a igreja de gente não salva? Só se for a igreja do capeta. Tem a igreja de Satanás, não tem a igreja de Satanás? Já ouviu falar na igreja de Satanás? Tem lá, a igreja, mas só tem capeta, não tem ninguém salvo. Agora, a igreja de Jesus só dá para imaginar com gente salva. Então, se existe igreja, é porque Deus salvou a gente. Se Ele salvou a gente, Ele já fez tudo que a gente precisava. Se Ele não fizer mais nada, já está bom. Eu já tenho uma dívida eterna com Ele. Você entendeu isso? Se Deus não quiser fazer mais nada na nossa vida, não precisa fazer. Se já me salvou, já fez tudo. Então agora eu tenho que servi-lo. Em gratidão, não em pagamento, mas em gratidão ao que Ele me fez. Não a expectativa, não, vou ver o que eu vou ganhar de Deus. Eu vou ser fiel aqui, eu vou ficar um mês vindo aqui ouvir esse pastor falar. Eu vou aturar essa praga aqui um mês. E Deus vai me honrar. Ah, vai para a macumba, vai. Não vai me perturbar, não, pelo amor de Deus, vai para a macumba. Isso é pensamento de macumbeiro, meu irmão. Você não tem que vir aqui para ganhar alguma coisa, você tem que vir aqui pelo que você já ganhou. Pelo que Deus já te deu. Prazer de estar na casa de Deus, não é para que Ele dê alguma coisa, sobre alguma coisa para a gente, não. É pelo que Ele já deu que eu estou aqui. É pelo que Ele já deu que eu o sirvo. É pelo que Ele já fez, não pelo que Ele vai fazer. Se não fizer mais nada, tá bom. Se não fizer mais nada, tá bom, irmão. Eu vou citar de novo o que eu disse de manhã, Jó. Ainda que Ele me mate, nele esperarei. Não importa o que aconteça, o que deixe de acontecer, é meu Deus que me salvou. Isso é ouro. Servi-lo por alegria, servi-lo por gratidão. Não para ganhar alguma coisa. Vou servir a Deus para ver se a minha vida melhora.
Peraí, faz isso não. Não faça uma coisa dessa. Isso é cobre, isso é fantasia. E a gente não quer obedecer ao Senhor. E aí parte para essa. É o princípio roboônico, está dentro do coração. Não tem tu, vai tu mesmo. Estou aqui, qualquer coisa que eu fizer está bom. Já vim, já fiz uma grande coisa em vir. Deus tem mais é que me abençoar. É um princípio que arrasa a vida espiritual da gente. O ouro da contribuição. Agora eu vou falar de um assunto gostoso que todo mundo gosta de ouvir. Dízimos e ofertas. Né? Contribuição é ouro. É ouro ou não é ouro? É, porque sai do teu bolso, não é ouro. Não é isso? Sai do bolso da gente é ouro. Mas a gente não considera muitas vezes como ouro. E a gente não dá o ouro para Deus. A gente dá o cobre para Deus. Veja, Deus é tão bom que Ele só pediu 10%. Ele deixa tu ficar com 90%. Já parou a pensar nisso? Deus é tão... Se eu fosse Deus, eu pedia 70%. Ele deixa você ficar com 90%. Aí você mete a mão no bolso, tira um cobre e dá para Deus. Fala sério comigo. Qualquer coisa serve para Deus? Qualquer coisa não serve para Deus. Não, a gente dá uma desculpa. O dízimo é da lei, como os palhaços agora inventaram. Não tem dízimo no Novo Testamento. Não, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Vai fazer um estudo sério da palavra de Deus, não influenciado por pregadores de internet. Vai ler a palavra de Deus com seriedade. Vai aplicar os princípios da hermenêutica, da interpretação bíblica. Ao invés de ficar dando desculpa do cobre. Não é obrigatório, não. Só dou se eu concordar. Só dou se eu sentir no meu coração. Já viu essa? Essa é a pior de todas. Essa é que faz a gente desmaiar, né? Se eu sentir no coração, eu dou. Sabe quando você vai sentir? Nunca. Primeiro que a Bíblia diz que teu coração é enganoso. Ele engana você, você nem sabe. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então essa de se eu sentir no coração, nunca tu vais sentir. Sentir no coração e meter a mão no bolso. Duvido. Ou vou dizer assim, não vou dar não, que é muito dinheiro. É muito dinheiro? Qual é o dízimo que é muito dinheiro? Diz para mim. Eu não entendo isso. Por quê? Dízimo é uma maneira de Deus igualar todas as pessoas. Todas as pessoas dão o mesmo dízimo. É proporção? Quem é bom de matemática aí? Lembra da matemática? Proporção é sempre igual. Não tem diferença. Tem pastor que é tão salafrário que ele trata melhor quem dá dízimo maior. Você já viu isso? Se eu puder, eu faço o contrário. Eu maltrato quem dá dízimo maior. Estou brincando. Todos são iguais. Não existe dízimo maior, nem dízimo menor. Não existe. Por quê? Porque é 10%. O cara ganha um salário mínimo. R$622. É isso, salário mínimo? Quanto é 10%? R$62. Aí o cara é um funcionário de uma empresa estatal. Não olhe para mim, por favor. Ganha R$20 mil. Não é o meu caso. Aí, quanto ele dá? R$2 mil. R$2 mil, matematicamente, é maior do que R$62? Sim, matematicamente é maior. Proporcionalmente, é maior? Não é maior. Quem deu R$2 mil deu a mesma coisa do que quem deu R$62. Exatamente a mesma coisa. Deus é bom, irmãos. Deus nos igualou a todos. No reino de Deus não tem rico nem tem pobre. No reino de Deus todos nós somos iguais. Não tem gente importante porque tem dinheiro e gente sem importante porque é pobre. Para Deus, todo mundo é igual. O que faz diferença é a nossa reação. Às vezes você não é pobre, mas o teu espírito é pobre. Você é pobre de espírito, nesse mau sentido da palavra. Você não é pobre, mas a tua mesquinharia te faz um miserável. Entende isso? E aí a gente troca o ouro, que é contribuir com amor,
quer entregar a Deus com gratidão pelo cobre das desculpas mais esfarrapadas que a gente possa inventar. Consequência, retardamos a obra de Deus. Atrasamos o que Deus gostaria de fazer, porque não damos o que deveríamos dar. Atribuímos um valor ao invés de obedecer à palavra de Deus. Essa é a questão. Ouro por cobre não dá certo. Não dá para substituir. Qualquer coisa não serve. Eu quero terminar falando para você de um exemplo em Jerusalém, dos discípulos que ouviram de Jesus uma ordem e obedeceram à ordem que ouviram. Jesus disse aos 120 discípulos que esperassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Jesus disse isso e foi embora. E aí, vamos esperar ou vamos fazer? Vamos esperar ou vamos fazer de qualquer jeito? Vamos aguardar a promessa? Está demorando. Irmão, às vezes quando demora é que a gente se perde. Você lembra de Saul? Saul perdeu o reino, Saul perdeu tudo, por causa de uma atitude precipitada. Samuel disse para ele, não sacrifique, só quando eu chegar. E aí, quando ele chegou, já tinha sacrificado. O que ele disse? A desculpa de Saul, não, você estava demorando, o povo estava me cobrando, o inimigo estava vindo, forçado pelas circunstâncias, ofereci sacrifício. Aí Samuel vira para eles, agora Deus me falou que por causa disso, você perdeu o seu reino para sempre. Já era você. Qual é a desculpa? Está demorando. Está demorando, então eu faço de qualquer jeito. Está demorando, então eu faço como eu quiser. Os discípulos não se conformaram com o cobre, eles esperaram o poder do alto. Até que do alto foram revestidos de poder do Espírito Santo, ouro puro. E aí sim, foram fazer a obra de Deus. Não dá para passar a carroça na frente dos bois. Não dá para servir a Deus se você não estiver cheio do Espírito Santo. Não dá, meu amado, isso precisa ser bem entendido, então não troque ouro por cobre de maneira nenhuma. Nós, muitas vezes, nos conformamos com cobre. Não podemos nos conformar com cobre. Precisamos buscar a Deus e o poder de Deus, para que a igreja que somos nós, tenhamos sempre escudos de ouro para saudar ao Senhor. E eu pergunto para mim e para você agora, com que estamos saudando a Deus? O que estamos apresentando? Quando levantamos os nossos escudos, são de ouro puro ou são de cobre? Porque as circunstâncias, porque o ladrão roubou, porque não deu. Como é que estão os nossos escudos? Como é que está a nossa vida? Qual o princípio que tem regido o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas? Que princípios têm regido a nossa vida? Eu deixo essa pergunta para a nossa reflexão. Amém? Vamos orar ao Senhor. Curva a sua cabeça. Vamos orar a Deus. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra mais uma vez, Pai. Falando conosco de algo que aconteceu há muitos anos atrás, na vida de um homem inconsequente, que mostrou a sua inconsequência em tudo aquilo que fez e praticou, até o momento em que trocou também ouro por cobre. Pai querido, livra-nos desse princípio em nossa vida. Livra-nos, Senhor, dessa acomodação, Pai. Livra-nos destes disfarces, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te pedir aqui, Pai, pela Tua igreja, Senhor, que sempre tenhamos ouro puro para saudar ao Senhor. Que a nossa vida seja ouro nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Toca agora nos meus irmãos, Senhor, em cada um dos que chegaram à Tua casa essa noite, e vem transformar, Senhor, a nossa vida. Vem mudar, Senhor, o que precisa ser mudado, os princípios que estão enraizados em nós e que não deveriam estar, Senhor. Arranca esta semente maligna, Pai, e planta uma semente nova no nosso coração, de vivermos pelos princípios do Senhor,
de não substituirmos aquilo que não pode ser substituído. Pai querido, nada pode substituir o nosso relacionamento contigo, o nosso serviço ao Senhor, a nossa dedicação ao Senhor, aquilo que dedicamos à nossa família, aos nossos relacionamentos. Pai Santo, livra-nos desse princípio roboônico, Pai. Livra-nos, Senhor, desse princípio de que qualquer coisa serve, Pai. Não serve não, Senhor. Fala o nosso coração, corrige a nossa vida, Senhor. Ajuda os meus irmãos, Pai. Cada um de nós que identificou isso na própria vida, nos ajuda a mudar e limpar isso do nosso coração. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos, abençoa a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé e louvar ao Senhor nosso Deus. Não existe nada melhor. Cante comigo. Não existe nada melhor, Senhor. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti. Seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti. Nós também, pra teu louvor, quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim. Fiel a mim, não é estar te servindo com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Diga de novo, não existe nada melhor do que servir ao Não Senhor. existe nada melhor. Não existe, Senhor, do que estar diante de ti. de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti. Seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti. Nós também, pra teu louvor, quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Não é estar te servindo com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus.
nada melhor do que servir a Deus. Não há nada melhor do que ter esse ouro puro para apresentar e saudar ao Senhor com a nossa vida. Que a tua vida seja de ouro, meu amado, não de cobre. Amém? Deus investiu muito em você. Deus investiu e pagou caro pela sua vida. E Ele ama você de todo o coração. Foi por amor que Ele fez esse investimento na sua vida. E a canção que cantamos, baseada na Bíblia, diz: nada vai nos separar do amor de Deus. Isso está escrito na Bíblia Sagrada. O amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada vai nos separar desse amor. Fique na presença de Deus, sempre com ouro, nunca com cobre. Amém? Em nome de Jesus.